O tema de hoje é a regionalização mundial. Okay? Nós podemos dividir o mundo em continentes. É uma regionalização geográfica. Por exemplo, você pode dividir o mundo em Ásia, América, África, os continentes, certo? Mas também nós podemos dividir o mundo, dividir os países, regionalizar, em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Tá? Essa é a classificação mais simples e de mais fácil compreensão. Os países desenvolvidos são sempre países com poucos problemas sociais. Tem problemas sociais? Tem, mas são poucos. Enquanto que os países subdesenvolvidos sempre são países com muitos problemas sociais. Existem alguns países que eles são poderosíssimos, porém, eles são classificados como países subdesenvolvidos. Então, eu vou dar um caso só, caso clássico, caso da China. A China é um país poderosíssimo, tem a segunda maior economia do mundo, muita grana, entendeu? Porém, devido à população muito grande da China, eles têm muitos problemas sociais. Por causa disso, é classificado como um país subdesenvolvido. Certo? Então, é difícil fazer uma classificação que consiga identificar muito bem a diferença entre os países, porque existem vários tipos de diferença entre os países, certo? Então, o que eu gostaria que vocês guardassem mais é a questão da divisão em dois tipos de países: países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Os desenvolvidos, poucos problemas sociais. Os países subdesenvolvidos, muitos problemas sociais. Só que o texto da SEDUC, ele dá um outro tipo de classificação. Nos países desenvolvidos, eles chamam de países com maior desenvolvimento. E nos países subdesenvolvidos, eles apresentam os países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos. Eles nem colocam esse outro tipo aqui, ó, países emergentes. Então, eu, aqui nesse slide, estou colocando para vocês que os países subdesenvolvidos podem ser divididos em 2, 3 tipos. Tá? Por quê? Porque existem os países emergentes. Nós temos a China, a Rússia, a Índia e o Brasil. Você não pode colocar China, Rússia, Índia e Brasil, dizer que eles são iguais ao Paraguai. O Paraguai também é subdesenvolvido, mas ele não chega nem aos pés da China, da Rússia, da Índia ou do Brasil. Né? Ele tem um poder econômico muito menor. Ok? Então, fica essa classificação para vocês. Tá? A minha, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Logicamente que os desenvolvidos são os mais ricos e os subdesenvolvidos com muitos problemas sociais. E a SEDUC mandou para vocês países com maior desenvolvimento, que no caso seriam os países desenvolvidos, e os países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos. No caso da SEDUC, aqui os desenvolvidos são divididos nesses dois últimos tipos aqui, esse e esse. Okay? Aqui, um mapa-mundi, para a gente explicar um pouquinho melhor essa situação toda. Então, nós temos os países desenvolvidos. São esses azuis. Citando Estados Unidos, Canadá, países da Europa, principalmente da Europa Ocidental, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Esses são os países que a gente pode encher a boca, são países desenvolvidos. E nós temos o que eles chamaram de países em desenvolvimento. Esse segundo aqui, países em desenvolvimento. Que seria toda a América Latina,
Esses amarelos, né? Norte da África, Sul da África, alguns outros países da África aqui, né? Quase toda a Ásia. Então, esses seriam os países, na classificação da SEDUC, países em desenvolvimento. Nesses países em desenvolvimento, eu pus uma estrelinha nos países emergentes. Então, ó, Brasil, país emergente. Rússia, país emergente. China, país emergente. E a Índia, país emergente, eu coloquei uma estrelinha. Porque, embora eles sejam um país subdesenvolvido, como esses outros amarelos aqui, não dá para comparar esses outros com esses quatro: Brasil, Rússia, Índia e China. Não dá para comparar. Esses quatro países estão um nível muito superior aos restantes. E na classificação da SEDUC, os mais pobrezinhos são os países menos desenvolvidos, que aqui eles estão meio em vermelho. Então, a maioria está na África, um ou outro na Ásia, ok? Nesse quadro, a gente tem também algumas características dos países. Aqui uma outra regionalização. Eu chamo de D, o país, grupo de países desenvolvido, SI, o grupo de países subdesenvolvidos industrializados, e o SA, subdesenvolvido agrário. Então, esse é o mais rico, esse é o mais ou menos, esse é o mais pobrezinho. Ok? Aqui o mais rico, o mais ou menos, o mais pobrezinho. Se você vai num país rico, num país desenvolvido, a educação é de boa qualidade? Positivo. Pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, né? Tá tudo ok? Eles investem bastante? Positivo. As indústrias são de alta qualidade e eles possuem sedes de empresas internacionais? Positivo. A renda per capita, a renda de cada cidadão desses países é alta? Positivo. Eles têm bastante infraestrutura de comunicações, transportes, saneamento básico? Positivo. Saúde, o sistema de saúde deles é bom? Positivo. As instituições deles funcionam bem? Escolas, polícia, justiça, funciona tudo bem? Funciona. Então, no país desenvolvido, tudo é positivo, né? Beleza? Agora, se a gente for na segunda linha, são os subdesenvolvidos industrializados, SI. A educação deles é boa? Negativo. Eles possuem pesquisa e desenvolvimento? Mais ou menos. Não é que nem o desenvolvido bem melhor, mas é melhor do que o agrário, o subdesenvolvido agrário. Então é mais ou menos. Eles têm sedes internacionais, de empresas transnacionais, eles têm indústrias muito poderosas? Mais ou menos. A renda deles é muito alta? Mais ou menos. Infraestrutura de estradas, de telecomunicações, saneamento básico, esgoto, água tratada, é muito bom? Não, mais ou menos. Sistema de saúde deles, normalmente, ruim. E as instituições nesses países subdesenvolvidos, industrializados, essas instituições funcionam bem? Negativo. Muita corrupção, né? Polícia, justiça, as mesmas escolas, governo, não funciona bem. As instituições parlamentares não funcionam bem. Não. Já os países mais pobrezinhos, o subdesenvolvido agrário, que a diferença entre esses dois subdesenvolvidos, esse é industrializado, esse é agrário. Tá? Então, aqui você tem algumas indústrias, mesmo que não sejam indústrias de ponta, ou indústrias que, na verdade, são de países estrangeiros. Aqui nem isso você tem. Tem quase nada de indústria aqui nos países subdesenvolvidos agrários. E aí, qual é a situação do quadro desses países? Educação ruim, pouca pesquisa e desenvolvimento, falta de indústrias, a renda das pessoas é muito baixa, né? A grana deles, infraestrutura de comunicações, transporte, saneamento, tudo ruim, sistema de saúde ruim e as instituições não funcionam bem. Ou seja,
São países com muitos problemas. Características dos países com maior desenvolvimento. Aí eu já estou nesses slides, já estou trabalhando meio que as questões que eles estão, que a SEDUC fez, que eu vou comentar daqui a pouco. São características dos países com maior desenvolvimento, que são os países desenvolvidos, a economia é forte, né? Esses países, eles sediam a maior parte das empresas transnacionais. O que são empresas transnacionais? São as empresas que estão espalhadas no mundo todo, né? Elas têm sede num país, mas que nem a Coca-Cola. Coca-Cola, a sede dela é nos Estados Unidos, mas ela se espalhou pelo mundo todo. É lógico, quando a Coca-Cola do Brasil tem lucro, o lucro vai lá para os Estados Unidos, porque a sede fica nos Estados Unidos. Tá? E esses países envolvidos também, eles efetuam grandes investimentos em pesquisas científicas. Então, essas três coisas é batata, sempre tem um país desenvolvido. O país com maior desenvolvimento, né? Você tem uma imagem aqui. A imagem de um país com maior desenvolvimento, uma paisagem desse país. Então, ó, você vê que ele mostra um grande desenvolvimento para a gente, né? Tudo organizado, um grande investimento, etc. Já as características dos países em desenvolvimento, que são aqueles países emergentes, né? Um país subdesenvolvido um pouco melhor. Ele tem uma dependência econômica, política e tecnológica em relação aos países desenvolvidos. Ele ainda é meio dependente. Ele possui uma grande desigualdade social, só olhar para o Brasil, né? Tem gente com muito dinheiro, tem gente com pouco dinheiro. Isso como é que a gente chama? Desigualdade social. E eles têm, esses países em desenvolvimento, eles têm uma baixa expectativa de vida. As pessoas morrem mais cedo do que as pessoas que vivem nos países desenvolvidos. Okay? Essas três características muito importantes aí nos países em desenvolvimento. Aqui, um desenho que mostra o abismo que existe dentro do mesmo país, por exemplo, Brasil. Existe um abismo entre as pessoas que têm pouco dinheiro, as comunidades, né? E os ricaços, né? No Brasil você tem os ricaços e as pessoas da comunidade. No mesmo país, no mesmo Brasil. Existe um abismo de qualidade de vida entre eles. Ok? Isso é típico de países em desenvolvimento, tipo do Brasil, etc. Os países mais pobrezinhos, eles são chamados aí pela SEDUC de países menos desenvolvidos. Tá? A população tem índice de baixa escolaridade, elevada mortalidade infantil, as crianças nascem e morrem por falta de cuidados e alimentação, e falta de cuidados médicos, vacinação. Também tem carência de moradias e pouco acesso ao saneamento básico, né? É até difícil dizer em desigualdade social, porque lá quase toda a população é carente nos países. Aqui, uma imagem de um país desse, que eu chamo lá na minha classificação de países subdesenvolvidos agrários, porque uma parte da população vive no campo, né? Aqui, poderíamos pegar uma imagem da África, né? A maioria dos países africanos, mas eu peguei aqui uma imagem do Camboja, um país lá da Ásia, muito pobre, as pessoas vivendo aqui, poucas indústrias no país, né? Então, qualidade de vida muito ruim, expectativa de vida baixa desses países.